aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Aprovados. Dessa vez eu trouxe para conversar com a gente a Raíza Nolasco. Raíza daqui de Fortaleza. Infelizmente não pôde estar aqui presencialmente no escritório porque aqui está uma bagunça, não contem para ninguém, tá? Mas estou muito feliz que ela tenha topado participar, porque ela tem uma história para contar para vocês, principalmente acho que muita determinação, né? E muito foco, querendo ou não. E aí, a Raíza tem 26 anos, daqui de Fortaleza, e foi aprovada na última prova, a OAB35, no QLR de 90 dias, com 45 pontos. Então, Raíza, seja muito bem-vinda. Oh, obrigada. Estava ansiosa para contar um pouquinho da minha história aqui para o pessoal. Raíza, conta aí pro pessoal. Diz aí que a Raíza é recém-casada, não é isso? Recém-casada. Estou casada há menos de um ano. Casório. Olha aí, obrigada. Conta aí como foi. Casório, OAB, conta como foi. Como é que estava a tua vida na hora que tu decidiu estudar para a OAB? Pronto. Na verdade, eu ia fazer a OAB 33. Eu estava já preparada para fazer a OAB 33, mas a OAB 33 caía exatamente no mês do meu casamento, que era outubro de 2021. E eu resolvi não fazer essa loucura comigo, porque eu não ia conciliar o casamento com a OAB, que exigia uma dedicação para os dois, na verdade, né? Aí ia fazer a OAB 34. Já estava decidida, era o meu dia, ia fazer a OAB 34. Não consegui de novo, porque a segunda fase da OAB 34 caía no dia que eu ainda estava viajando de lua de mel. Então, eu disse, não vai dar de novo, mas tudo bem, eu entendo. Eu entendi os sinais que Deus estava me mandando, que não era para me fazer naqueles momentos. Quando lançou o edital da OAB 35, a primeira coisa que eu olhei foi a data, né? Para ver se não tinha nenhum empecilho. O que tinha dessa vez, porque não é possível. O que tinha dessa vez. Aí não tinha nada, fiz a inscrição muito tranquila e resolvi começar a estudar. Mas, na verdade, eu tinha visto na universidade, que eu estudo na Unifor, eu tinha visto na Unifor muitas pessoas andando com o livrinho da Ana Clara. O rostinho para lá, o rostinho. Como eu tô eu estudei lá também na Unifor, né? Então, pronto. Faz tempo que eu não vou lá. Então, que legal, ver, sabe? Então, muita gente. Muita gente, é? Muita gente, é muita gente mesmo. Aí eu disse, rapaz, acho que eu vou procurar aqui essa moça, porque eu tô precisando de uma ajuda para me organizar, né? Primeiro, no primeiro momento que você lê o edital e vê aquele impacto, são muitas matérias e muitos assuntos de cada matéria. Aí eu disse, vou precisar de uma ajuda, porque eu não vou saber o que estudar, nem por onde começar, nem por onde terminar. Aí assisti as lives que você fez para antes de lançar o QLR de 90 dias da OAB 35. Oi? Foi o passo a passo da aprovação? Foi. Exatamente. Eu assisti as lives todas as 3 ao vivo, bem bonitinha, determinada. Muito bem. Aí, quando lançou, segunda-feira, eu estava lá, 8 horas da manhã, comprando QLR de 90 dias. Aí, o início, se eu não me engano, era dia 23 de março. Era alguma coisa assim. A última data, era uma coisa assim. E aí, eu ia viajar de lua de mel. E tava essa burocracia. Como se não bastasse todas as minhas dificuldades, eu ainda tive um problema com minha passagem aérea, que a companhia aérea cancelou minha passagem. Perdi a passagem e eles me colocaram num voo 5 dias antes. Então, foi. Então, o que era para mim passar 11 dias viajando, eu acabei passando 16 dias. Uhum. E é 16 dias perdendo estudo, né? E a gente sabe o quanto isso faz falta depois, né? Tipo assim, eu imagino... Quer dizer, eu não quero nem imaginar a loucura que foi depois. Não queira. Olha, foi muito difícil. E aí eu vi que tu não conseguiu estudar durante a viagem, né? Não consegui. Eu levei um caderno fininho dentro da mala,
Só que viagem, né? Aí você sai, passa o dia andando, quando chega no hotel tá morta. Eu não conseguia, de jeito nenhum, não consegui. Aí quando eu cheguei, o desespero bateu. Meu Deus, não vai dar tempo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí fui tentando colocar os dias em atraso junto com os dias para seguir, né? E como estava a tua rotina quando tu voltou da lua de mel? Tu já tinha se formado? Já estava tudo ok? Assim, tu só estudava? Ou o que é que tinha ainda no teu dia? Pronto. O meu dia, quando eu voltei, era assim. Eu tenho um estágio, então eu passo o dia aqui no escritório. Eu chego 8 horas da manhã e saio 4 horas da tarde. Não sou formada ainda, então depois eu ainda vou para a faculdade. Eu tenho uma aula de 5h20 da tarde até mais ou menos 8h30 da noite. De segunda a sexta, todo dia batidão. Eu saio do escritório, vou para a faculdade, direto. E aí fico lá até umas 9 horas da noite, mais ou menos. Chegava em casa e eu ia estudar de 10 horas até meia-noite. Jesus. Era assim. Mas que aí eu estudar um pouquinho não na faculdade, porque, por exemplo, eu, Ana Clara, quando eu estava na Unifor, eu de vez em quando tinha aquela aulazinha chata que ninguém entendia nada, eu aproveitava para responder umas questõezinhas, né? Pois é, de vez em quando eu consegui esse feito, mas como eu tô nos últimos semestres, no semestre passado eu estava no 10º, aí tem mono. Então eu ainda juntei a OAB com a mono. Ai, mulher. E aí foi mais complicado ainda. Imagina a loucura. Então, tu tinha estágio, faculdade e monografia e UAB. Isso. E ainda algumas semanas atrasadas. E ainda algumas. E, mulher, me conta qual foi a mágica. O que foi que tu fez, pelo amor de Deus? Olha, eu confesso que, além de já ter falhado nessas 3 semanas, né, de atraso, eu tinha dias que tinha as coisas da mono para fazer e eu não conseguia. Ou era a mono ou era o AB. Como eu não divulguei para ninguém, eu estou mantendo o sigilo da minha aprovação na primeira fase, até passar a segunda fase. Não, então não se preocupa que a gente planeja para postar esse episódio só depois da sua aprovação na segunda fase, se você quiser. Não, mas aí não tem problema, não. Tem problema, não. Então, pronto. Aí eu bati em fotos, eu fui registrando os momentos para depois fazer um diário e marcar vocês também e tudo mais. Eu tenho uma foto que eu estou ainda com a roupa do trabalho, ou seja, de 8 horas da manhã, sentada no sofá da minha casa, com o livro do QLR aqui, o computador nas pernas, tentando fazer a mono e o cronograma junto. E daí, como é que foi o estresse? Tipo assim, tu não surtou, não? Não surtou, não, sério mesmo? Surtei, chorei muitas vezes, incontáveis. Aí meu marido me viu desesperada e incrivelmente era ele que me acolhia, apesar de homens não ter muito esse dom, né? Mas ele conseguiu me dar uma força nessa época. Eu fiquei muito desesperada, muito. E aí me conta. Sim, vai, continua. Até que eu comecei a fazer os simulados. Pois é, eu ia agora nesse ponto. Pronto. Chegou na semana dos simulados, aí eu comecei. Na verdade, eu tinha feito o diagnóstico, né, antes, e eu tinha feito 42 pontos no diagnóstico. Aí então eu tô até bem, né? Aí eu fui me tornando confiante. Quando foi passando os simulados, aí chegou no simulado, o primeiro simulado inédito. Foi o maior desastre da minha vida. Foi um desastre tamanho. Mas esse costuma ser desastre em todo mundo, não é só em você, não. É porque é o primeiro, querendo ou não, o primeiro baque, né? Que a pessoa tá ali com provas anteriores, e também é um dos primeiros simulados. Então, a pessoa tem um baque, vê que realmente pode se tornar uma prova mais difícil, né? Mas o propósito desses simulados é exatamente que vocês se tornam pessoa mais, assim, com nível mais alto, mais resilientes, para poder lidar com uma prova mais difícil caso venha acontecer, né? Então, o que eu falei muito para vocês, gente, não se importem com a nota desses simulados inéditos. O foco aqui é que vocês aprendam, é vocês aprenderem com os erros e não questão de nota.
né? Porque senão a galera fica louca mesmo. E eu entendo, óbvio, porque nada melhor que a gente tirar nota boa, né? É muito bom a gente ver que tá no É, caminho certo. E uma nota baixa, querendo ou não, às vezes desanima, né? Então é importante esse preparo mesmo para vocês entenderem que os simulados, eles têm essa função, né, de realmente fazer com que vocês aprendam os erros, não só questão de rendimento. é. Aí eu fiz nesses simulados, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz 27 pontos. Nossa, Poxa. eu chorei litros. Eu chorei muito. Eu disse, meu Deus, para que eu estou estudando? Eu não estou aprendendo nada. O que é que está acontecendo Eu acho que eu tô comigo? desaprendendo, né? É, exatamente. Aí, depois disso, foi sempre nessa média. Não sempre nessa média, mas foi. Nunca chegava nos 40, era 36, 37, 38. Aí Entendi. sempre foi assim. E o desespero foi batendo, ainda E mais, tu né? corrigia teus simulados, corrigia Corrigia. bem Corrigia bem direitinho. direitinho, bem direitinho. Tanto que o que eu sabia que eu estava aprendendo, porque o que eu errava antes, eu não voltava a errar. Coisa Mas eu boa. não sabia o que estava acontecendo para ainda as notas não melhorarem. E Entendi. aí eu fui me desesperando, e aí eu comecei a pensar que realmente eu não ia conseguir a aprovação. Não ia. E como foi a questão do teu psicológico em relação a essas tuas notas baixas? Porque, assim, eu sei que as notas baixas, elas são, obviamente, desanimam muito a gente. E fazem muitas pessoas desistirem, né? Faz assim, ah, não vou passar mesmo, então vou aqui desistir. Né? Tu pensou em desistir ou não? Não, não Nunca pensei pensei em em desistir. desistir. Nunca pensei. O meu grande problema do psicológico era que eu sempre pensei que eu não queria fazer a prova de novo. Ah, Eu eu também. me coloquei nessa posição. Eu não quero fazer de novo. Acho que era por isso que eu me cobrava tanto. Eu comecei a me cobrar com relação a horários. Eu não conseguia, às vezes eu não conseguia estudar à noite. Aí eu fui enlouquecendo. Aí uma amiga minha, eu nunca vou me esquecer disso que ela disse assim, Raiz, é porque tu é muito metódica, muito organizada. Quando tu não consegue naquele horário, aí tu entra em loucura. Aí eu também Então, sou. então tu faz assim, tu estipula um tanto de horas que tu tem que estudar naquele dia. Se der para estudar de manhã, tu estuda de manhã, se der de tarde, vai de tarde. E assim eu fiz. E foi assim que eu me recuperei desse primeiro baque. Entendi. Então, na verdade, tu passou a considerar número de horas em vez de horário fixo, não foi isso? Foi. Isso Isso. é muito bom, porque, por exemplo, o que eu falo, eu costumo falar bastante, que o quê? Normalmente a gente se espera muito quando as coisas não saem como previsto, né? Por exemplo, aconteceu É. uma coisa agora que eu não vou conseguir estudar à noite. E isso também eu me vejo muito assim, no teu desespero, porque eu era da mesma forma. Se acontecesse alguma coisa para mim, pronto, acabou o dia, não vou mais Era. conseguir estudar, acabou minha vida, não vou passar. Eu era desesperada desse jeito. Só que o segredo é a gente conseguir o quê? Fazer com que a gente consiga estudar mesmo sem ser naqueles horários que a gente estipulou, né? Realmente, nesse caso, esse conselho da tua amiga foi genial mesmo, porque tu não ficou mais preso ao horário específico, e sim a quantidade de horas a serem estudadas no dia todo, né? No dia todo. Então, Exatamente. isso Aí foi eu muito bom passei, para aliviar um pouco a ansiedade, né? foi. Aí eu passei a não estudar mais em casa. E como eu ia para a Unifor, ficava lá até 8h30. De 8h30 eu ia para a biblioteca, que você deve conhecer. Eu ia Como lá para a é? biblioteca e ficava lá estudando até 10. Porque eu conseguia estudar de 8h30 e eu rendia bem mais, na verdade, né? Porque quando a gente está fora de casa, a gente consegue render mais. Não, E e eu quando estudava chega de em 8h30 às casa, 10h. muito cansada, exausta, aí vai querer deitar uns 10 minutinhos, vai esticar ali as costas, sabe como é que é, né? A gente sempre acaba enrolando. Então, acaba que você já no local, indo focar, é uma estratégia muito interessante, principalmente para quem tem pouco tempo, né? E aí, agora falando um pouquinho do QLR. Como tu tinha pouco tempo e ainda estava com esse negócio de matéria atrasada, tu fazia o quê? Tu fazia o básico, por exemplo, questões, tu fazia o quê? Qual era a tua rotina nos estudos, teu passo a passo? Pronto, eu fazia, como eu estava com matéria atrasada, eu tinha que conciliar a atrasada e a atual, eu fazia o mínimo, as questões mínimas. Aí eu fazia as questões, depois eu corrigia as questões olhando o artigo. Então já era questão mais lei Falei seca junto. seca, sim. Já era assim. E aí nos finais de semana eu fazia as As revisões. revisões.
Entendi. Então, Era, era o básico do QLR, era o questões, básico, receita era o e revisão. básico. Não tinha tempo para aula, não tinha tempo Não, para essas coisas. não tinha, Entendi. Beleza. Não, é não porque é tinha. interessante saber sobre isso, porque para muita gente basta o passo a passo simples, né? E para outras pessoas Sim. que têm um tempo a mais para estudar, precisam de outros auxílios. E aí, Raiza, o que era mais difícil para ti no QLR? Era o que? Era as questões, era a lei seca, era a revisão, eram os simulados? O que era mais difícil para ti? O simulado. Porque os Sério? simulados, porque os simulados eu já estava me desmotivando. Tinha medo, Porque né? eu sempre vinha de. Eu já ia com o psicológico fazer o simulado, que sempre ia vir uma nota baixa. E realmente sempre vinha. E aí, Era por quando isso, vinha, eu me porque tu tava, olha desesperava. só, tu tava aprendendo conteúdo e só pela tua mentalidade tu tirava nota baixa Era, por isso. exatamente. E no dia Aí da eu, prova, tu mudou tua aí eu, mentalidade? aí eu aprendi isso como? Eu vou. Agora, essa história, ela merece ser contada. Porque acho que 2 semanas antes, já nos últimos simulados, no antepenúltimo, na verdade, eu tirei outra nota baixa. Eram 38 pontos, eu fiz. Certo. Aí foi no domingo, eu me desesperei. Era um simulado inédito e eu fiquei desesperada. Eu disse: não, realmente não vai dar. Faltam 2 semanas. Eu não acredito que dê. Aí terminei tarde porque eu estava corrigindo, né? E quando você vai corrigindo, demora um pouco mais. Eu não terminei de corrigir. Na verdade, ia terminar, aí deu 8 horas da noite. Aí eu disse assim: eu não vou assistir o culto hoje, porque eu estava assistindo online, o culto da minha igreja, né? Eu estava assistindo online. Não vou assistir hoje, porque eu vou terminar de corrigir os simulados. Quando deu 8h05, aí eu disse: não, eu vou fechar aqui e vou assistir o culto. Porque também tinha a importância da parte mental e espiritual para mim, porque já estava totalmente abalado, né? Com certeza. Aí assisti o culto. Esse culto foi sobre o poder da oração e sobre esperar em Deus. Foi feito para mim. Naquele momento ele foi feito para mim. E aí eu disse: poxa, eu acho que na verdade agora eu tenho que descansar. Não descansar de parar de estudar, mas parar de me cobrar tanto. Sim. Aí, nessa noite, eu fui dormir, fiz lá a minha oração de todos os dias, e eu senti como se eu tivesse deitada num colo e tivesse alguém passando a mão na minha cabeça. Ai, Foi mulher, exatamente essa sensação. chega, me arrepiei todinho. Foi Ai. exatamente essa sensação que eu tive. Nessa semana, a partir dessa semana, minha vida mudou. Porque o meu psicológico, olha, eu fiquei num nível de milhões, como hoje o povo diz. Eu fiquei Da água pro vinho. totalmente da água para o vinho. Eu fiquei totalmente tranquila. Aquele meu estado de loucura, ele acabou Era como se completamente. fosse uma resposta que tu tava esperando, né? Tipo assim, de que ia dar certo. Só continua De que fazendo ia tua dar certo. parte, continua fazendo tua parte que vai dar certo. Aí, nessa semana, na última semana, eu fiz os 2 simulados, os 2 últimos, que era a OAB 33 e a OAB 34. Na OAB 33, eu fiz 49 pontos. E na OAB 34, eu fiz 42. Show. Só porque eu descansei. Olha isso. Olha o poder do descanso e também, querendo ou não, da autoestima, da confiança, né? De acreditar que é possível, querendo ou não, ter uma confiança a mais é muito importante. Então, eu falo muito, gente, que prova do AB não é só conteúdo, não é só estudar. Você precisa de muito mais. Você precisa estar bem psicologicamente, espiritualmente, é muito importante para você que é uma pessoa que acredita realmente, que faz diferença no seu dia. Realmente, esses pilares são muito importantes, porque eles geram uma confiança, uma segurança que você precisa ter no dia da prova, né? Então, assim, imagina só se isso não tivesse acontecido contigo. Provavelmente tu estaria muito ansiosa, nervosa e continuaria provavelmente tirando nota baixa. E isso te tornaria uma pessoa cada vez mais ansiosa, né? E aí, no dia da prova, tava serena? No dia da prova, eu estava sereníssima, plena. Pleníssima. Nem parecia que tinha passado Pleníssima. 90 dias apanhando. Não. Acordei de manhã, um lindo dia de sol aqui em Fortaleza. Fez um lindo dia de sol. Não acordei cedo. Acordei no horário que eu costumo acordar, entre 9h30.
9h30 da manhã, mais ou menos, abri a janela do meu quarto e disse: hoje é o meu hoje. dia. É Hoje é hoje. o meu Ninguém que para. É hoje. Aí ainda tentaram, viu? Eu confesso que os olhos gordos ainda apareceram, O que porque foi que eu aconteceu? estava me arrumando lá, fazendo minha maquiagem para mim ir com a olheira de milhões, né? Porque a gente tá cansado mesmo. Tava com a blusa branca, aí acabei sujando a blusa de base. Ai, Aí peguei um lenço demaquilante, passei, eu disse: não tem problema, não é isso que vai me abalar. Cheguei, cheguei no local de provas, a minha sapatilha descolou meu Deus. todinha. Na hora que eu cheguei, eu disse: não tem problema, eu vou passar o dia sentada, também não é isso que vai me abalar. E mantive a plenitude. Mulher, poxa, tá bom de passar uns conselhos, viu, para os outros alunos, porque arrasou aí, arrasou na plenitude. Porque assim, dia da prova a gente tá tão nervosa que tudo, querendo ou É, não, uma pequena coisa, às vezes acaba virando um problema desse tamanho e acaba estragando tudo, né? exatamente. Então, Aí arrasou. foi para esse caminho que eu não quis ir, porque senão eu ia voltar para aquele meu estado, né? É, Desesperada, e era o que eu não precisava nesse dia, no dia mais importante. exatamente. E como foi a emoção de corrigir a prova? Foi tu que corrigiu? Olha, foi eu que corrigi. Como foi? Mas aí, eu fiz a prova, né? Eu lembro que eu assisti a última mentoria. Aí teve um professor, eu acho que ele é de civil, que ele disse Pablo? assim: olha, sim. Aí ele disse assim: olha, quando você for fazer a prova, você diga assim: essa é a questão da minha aprovação. Aí você se É. concentra e faz. E eu Uhum. segui. Confesso que eu segui. Aí eu comecei lá, eu fiz na ordem que eu fazia os simulados, né? Uhum. Começava por ética e até perto de tributário. Quando chegava tributário administrativa, eu pulava porque não eram as minhas melhores matérias. Uhum. Aí eu ia para o final, que era trabalho, processo do trabalho, penal e processo penal, e eu segui. Só que quando eu cheguei em civil e processo civil, eu sabia que para mim era a parte mais difícil, não porque eu não sabia o conteúdo, mas porque eu achei a prova de Prova civil e difícil. processo civil muito difícil. Certo. Aí eu saí do local muito preocupada. Eu tinha certeza que eu tinha sido reprovada quando eu Mas saí. todo mundo tem essa certeza. Todo mundo. Eu também tinha certeza. Eu não sabia nem o que é que não sabia nem o que é que eu ia fazer. A gente sempre chega Aí, com segurança, né? Ó, subindo. é, aí você falou também nessa mentoria e disse assim: olha, não vão olhar gabarito de cursinho, Todo não mundo. olhem, não olhem. Olha, eu confesso que eu não segui, tá? Eu não segui, eu olhei o gabarito de cursinho, porque eu estava enlouquecida. O gabarito da FGV ainda resolveu atrasar no meu dia, Foi. Atrasou injusto, muito. foi injusto. Aí eu olhei, quando eu olhei, estava 41. Aí eu disse: droga, então pode ser que dê errado, porque a Ana Clara falou que às vezes dá para mais e dá para menos, né? Sim, Eu sim. disse: gente, se der 2 pontos aqui, eu não vai dar certo. Aí me desesperei e saiu o gabarito da FGV. Aí eu comecei a contar. Fui contando, fui contando, fui contando. Aí quando chegou perto de trabalho e processo do trabalho, ainda não estava nos 40. Só que em trabalho e processo do trabalho eu tinha ido muito bem. Eu tinha Aham. acertado quase todas. Aí Ah. eu comecei a ficar triste, né? Porque já não estava nos 40 e só faltava 2 disciplinas. Aí comecei a contar e foi indo, aí deu Mas são 11, 43. mas são 11 questões, né? Dessas duas disciplinas. Então, é questão ainda, muita questão. Aí deu 43, que depois se transformou em 45 com as 2 anulações que tiveram. Pois arrasou demais. Olha, a sua história foi muito legal tu ter vindo aqui compartilhar, porque é muito interessante. Quero ou não, foi uma virada de chave que tu teve nessas Foi, 2 últimas semanas, né? Que eu acho foi. assim que foi essencial para tua É aprovação. essencial para mim. É Foi essencial. E essencial. hoje você é uma nova mulher, estando para a segunda fase, mais plena, né? Isso Super confiante, vai sem dar tudo aquela certo. loucura. Vai dar tudo certo, né? Eu acho Vai. assim, a prova da OAB, ela é uma mistura muito de sensações, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida, não é só a prova da OAB, não é só estudar que a gente tem que fazer. Então acaba que
tudo acho que engrandece. A faculdade cobra a gente, o estágio cobra a gente gente cobra de nós mesmos os resultados, né, dos estudos, e que nem sempre eles aparecem rápido. E a gente não tem paciência, a gente não entende por que esses resultados não chegam logo, né? O que é que você está fazendo de errado. Então, assim, é complicado, mas é uma mistura, assim, que você precisa ter de confiança e acho que também ter paciência com o processo, né? Você precisa ter muita paciência com o processo e continuar firme e forte. Esse é o segredo. Raíza, dê aí um conselho geral final para os OABs que estão assistindo aqui esse nosso podcast. Rapaz, olha, eu acho que o conselho maior que eu posso dar é que, por favor, não se desesperem com as notas baixas dos simulados. Elas vão vir, chegam para todo mundo. Tem dia que você não está bem e tá tudo bem. Você também tem que aprender a se respeitar um pouco, o seu mental e tudo mais. E não abandone os seus sentimentos, a sua vida espiritual, porque é essencial. Eu notei isso, eu percebi isso nas 2 últimas semanas. Talvez se eu não tivesse percebido, eu não estaria aqui hoje, contando a minha história. E foi importantíssimo para mim não abandonar a vida espiritual e os meus sentimentos mesmo. E se respeitar, né? Eu acho que também a gente tem que saber a hora de descansar. Muitas vezes a gente quer ultrapassar esse descanso por achar que sempre tem que estar estudando, mas muitas vezes o descanso ele é tão importante quanto você precisa do que você tá com o livro aberto resolvendo questão. Exatamente, você precisa também desse momento de descanso mesmo, de livrar a cabeça. Então, é muito importante. Então, Raíza, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi muito legal te conhecer. Espero um dia te conhecer pessoalmente aqui em Fortaleza. Quem sabe a gente não esbarra por aí, né? Eu também espero. Se Deus quiser, com sua carteirinha na mão, olha aí, com a sua carteirinha na mão. Rapaz, aí ninguém me para. E é isso. Muitíssimo obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Raíza, por ter topado. Foi muito legal, tá? Então, obrigada, tchau, Ana, gente. Pelo método. Até o próximo episódio.